Olá, turma! Vamos à nossa aula de arte do dia 5/10, livro do terceiro bimestre, páginas da 415. Começamos a falar de reciclagem na arte até a 417. A arte de reciclar. A partir do final da década de 1980, a expressão reciclo, em que re significa repetir e ciclo significa ciclo, ganha força e com ela a tentativa de criar um mundo melhor, onde as futuras gerações não precisem se preocupar com o esgotamento de fontes de petróleo, matérias-primas não renováveis, o crescimento da poluição, criando-se espaços com a disposição de resíduos e de outros dejetos. Com o crescimento das cidades e, consecutivamente, do contingente populacional, evidenciamos a cada dia o grande aumento da poluição. Como esse quadro vem se agravando, a preocupação com o meio ambiente também aumenta. Então, as políticas de reciclagem, elas utilizam bastante como abordagem a propaganda dos 3 R's, que significam eles: reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir a ideia é reduzir os materiais poluentes, evitando o consumo excessivo de materiais que possam prejudicar a natureza. Um exemplo disso são as sacolas plásticas, né? Falando agora de Brasil, é algo que é muito novo, que a gente usava, não tinha muito essa conscientização de que as sacolas plásticas elas causam muitos danos à natureza por vários motivos. Então, hoje, nós estamos no processo de reduzir. Por quê? Elas ainda estão em circulação, a gente ainda consegue ir em alguns lugares. Quando você esquece a sua sacola reutilizável, você tem a opção de comprar, mas a ideia é que futuramente a gente nem precise mais utilizar esse tipo de sacola. Então, estamos nesse processo de redução. A ideia de reutilizar, e aí temos vários exemplos. Um exemplo são as garrafas PET, né? Tem vários projetos com garrafa PET. Dá para fazer puff, dá para fazer sofá, dá para fazer casa, dá para fazer artesanato, dá para fazer uma série de coisas com a garrafa PET. Tá dentro do contexto de reutilizar. E o reciclar é a transformação do material que iria ser descartado em outro objeto. É o que difere do reutilizar. Você reutilizou aquilo ali do jeito que ele é. Quando você recicla, você muda completamente a forma, a aparência, né? Algo que era um material, quando passa pelo processo de reciclagem, às vezes até se transforma em outro, misturado com outros, né? Então, é a transformação do material que iria ser descartado, ele é transformado em outro objeto. A reciclagem na arte. No final do século XIX e início do século XX, novas experimentações na arte trouxeram um novo olhar sobre as obras de arte, suas técnicas e materiais. Por isso, com o passar do tempo, os artistas sentiram-se mais livres para utilizar diferentes materiais, como lixo, dando uma nova utilidade às artes, num novo conceito, né? Por quê? Não era muito comum, na história da arte, utilizar materiais diferentes, principalmente lixo. Mas, como nós vimos, na passagem do século XIX para o século XX, a gente tem uma infinidade de recursos, de materiais, qualquer material, desde o momento que ele ganha um novo significado, ele pode vir a ser uma obra de arte. Vai da ideia do que aquele artista quis passar, qual aquela mensagem. Então, a arte ela pode ser usada não só para criar belas obras de arte, belas peças decorativas. Ela pode apresentar mensagens atuais, críticas. Alguns deles utilizam a arte como uma forma de levar à população questões que não podem ser esquecidas. E a gente tem um exemplo do Franz Kreisberg, faleceu no início desse ano. Foi um artista muito completo, e as obras do Kreisberg, elas serviram de denúncias de queimadas, né, de destruição ambiental. Ele fez de sua arte um grito de revolta ao transformar restos de troncos e galhos após queimadas em belíssimas esculturas, usando das cores vermelho e preto, que ele dizia que era para representar morte e vida. Franz denunciou queimadas no estado do Paraná, né, em vários lugares, por Minas Gerais, no Pantanal, o que culminou em graves crimes contra a natureza e a população, o desmatamento na Amazônia brasileira
e também defendeu as tartarugas marinhas que buscavam o litoral do município de Nova Viçosa, na Bahia. Ele chegou a postar-se na frente de um trator para evitar a reabertura de uma avenida e, assim, a destruição, né, de várias árvores que estavam ali no caminho. Esse movimento vem demonstrando a preocupação de algumas pessoas com o meio ambiente e serve para tentar conscientizar outras. Então, esse tipo de arte não é só uma arte bela, nossa, que bonito, que não é uma coisa que você olha e pensa que é criativo, mas é fruto de um crime, né? Era uma árvore que provavelmente era a casa de uma série de bichos, provavelmente, estava inserida dentro de um ecossistema, tinha sua importância de uma maneira geral, e ela já não existe mais como árvore, ela já não existe mais como ela deveria existir por ações humanas e muitas vezes desnecessárias. Aqui atrás nós temos um monte de fotografia do Kreisberg, que ele também era um fotógrafo e parte das fotografias dele serviam como denúncias também, porque às vezes ele ia explorar algum lugar e via que estava tendo queimada ilegal, fotografava, denunciava, e isso ajudou bastante. O artista plástico, ele foi radicado aqui no Brasil, né, o Kreisberg, ele mostrou com suas obras que ainda existiam motivos para gritar em nome da natureza. Esse foi o jeito que ele encontrou de se posicionar. As obras de Franz Kreisberg, elas carregam uma forte dimensão ética que vai além de sua vida e da arte. Sua militância e seu ativismo com fervor revolucionário mostraram sua indignação contra o massacre da nossa biodiversidade. A mensagem do artista foi a de que precisamos interromper esse ciclo de destruição e impedir esses escandalosos crimes contra a natureza e a humanidade. Aqui a gente tem um salão de uma galeria cheia de troncos de árvores de queimadas que viraram esculturas, e ao mesmo tempo que você vê as esculturas, você acaba pensando no que ele quer que pense. Por isso, inclusive, que essas árvores, esses troncos, né, elas não ganham outras cores, elas não ganham um novo significado, uma nova aparência. Porque a ideia é que a gente olhe e ainda continue vendo uma árvore que foi queimada indevidamente. E tem também, olha que legal, em relação aos materiais diferentes que a gente pode usar, a gente tem essa releitura aqui de um autorretrato de do Van Gogh, e se a gente parar para prestar atenção, são várias pecinhas, brinquedos, botões, tem um monte de coisa que, agrupados, a gente consegue ver a imagem. Então, a arte ela pode ser feita com diferentes tipos de material, bem como pode estar relacionada aos mais variados âmbitos da vida. Há artistas que falam sobre suas visões religiosas, políticas, alguns sobre seu cotidiano pessoal ou sobre seus sonhos. As possibilidades elas são muitas. Por isso também podemos perceber artistas trabalhando das mais criativas formas, temáticas, em questão de reciclagem também. A arte ela pode, e depois, né, do século XX em diante, da metade do século XX em diante, a arte ela passou a ser uma ferramenta de conscientização também. Ainda mais quando se trata dessa questão de arte mais envolvida com questões sociais, né, políticas. Olha essa obra, por exemplo, é uma releitura feita com latinhas de refrigerante, né? Então, uma informação, são 106 mil latas de alumínio jogadas na lixeira por nós a cada 30 segundos. Essa obra mostra a questão do reutilizar, né? Deu uma ressignificação. O Grito, uma releitura, usando materiais inusitados. A questão é vocês perceberem que a arte ela pode se apropriar de qualquer material desde que ela ganhe um significado. Seja ela uma releitura, como a gente está vendo aqui, essa não precisa ter um significado assim, por quê? Essa daqui ela já é uma releitura de uma obra clássica, né, que é o Grito. E utilizando materiais inusitados porque está inserido dentro de um contexto moderno, dentro de um contexto até contemporâneo, por exemplo. Essa obra aqui, ela é do Vic Muniz, ela é uma releitura de uma obra também clássica, que é O Nascimento de Vênus, do Sandro Botticelli. E essa obra ela foi realizada uma releitura utilizando lixo, materiais recicláveis, terra,
Se a gente aproximar, a gente consegue ver que são todos materiais recicláveis. Não tem tinta, não tem desenho, né? Você sabia que os materiais industrializados demoram muito tempo para se decompor e sumirem da natureza? Tem algumas informações aí na curiosidade do livro de vocês. O plástico, 400 anos. O papel, de 3 a 6 meses. O metal, 100 anos. O alumínio, mais de 200 anos. O vidro, mais de 1000 anos. Borracha ainda é de tempo indeterminado. O conceito de reciclagem ele serve para os materiais que podem voltar ao seu estado original, ou seja, que podem ser novamente transformados em um novo produto, incluindo todas as suas características. A reutilização ou reaproveitamento possui significação diferenciada da reciclagem, tá? Eles consistem em transformar um determinado material já utilizado em outro. Um exemplo claro da diferença entre os dois conceitos é o reaproveitamento do vidro. Mesmo que ele seja derretido, o resultado do reaproveitamento dificilmente terá características semelhantes ao vidro original, já que a matéria-prima ela foi alterada. Aí, só para fechar, tem o Alexander Calder, que foi um artista plástico também, que inovou, ainda mais quando se trata de vidro, né, que o vidro pode ter um aproveitamento de aproximadamente 100% em um processo de reciclagem. A artista Débora aproveitou-se do lixo de vidro e criou uma belíssima obra de 4 metros de largura por 1,5 metro, então uma escultura bem grande, dando-lhe o nome de Aranha, em 2007. Assim, a artista, utilizando garrafas de vidro coloridas, usadas, né, e outros materiais, produziu uma grande e bela escultura, só utilizando garrafa. Hoje existem locais especializados, né, para a gente fazer a reciclagem correta. A importância desse trabalho é que, além de diminuir a quantidade de lixo, gera também mais fontes de emprego, porque se precisa de pessoas que façam esse trabalho de reciclagem. No Brasil, muitas pessoas levam a vida com dificuldade e tiram seu sustento do lixo. Podemos denominá-las de catadores ou carroceiros. Eles trabalham na coleta ou classificação de matérias para reciclagem. Os catadores de lixo recolhem material que podem ser reciclado, levam até os postos, que esses postos compram esses materiais que eles precisam para reciclar e assim transformam em novos materiais que serão utilizados novamente pela população. Um criativo projeto desenvolvido com catadores de lixo foi até o lixo extraordinário, né, feito pelo artista Vicky Muniz. Foi no antigo lixão do Jardim Gramacho, aqui do Rio de Janeiro. Que o Vicky Muniz, ele é um artista que ele já tem um trabalho muito voltado para releituras e materiais inusitados. Um exemplo, aqui a gente tem 2 releituras, todo mundo sabe que essa daqui é uma releitura da Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci, e ele fez essa releitura utilizando essa daqui, pasta de geleia de uva, né, e essa daqui, pasta de amendoim. E o lema do Vicky Muniz é: a arte é, sobretudo, a habilidade de olhar para uma coisa e enxergar outra. A questão de materiais inusitados. Vou falar do projeto que ele fez. Só estou mostrando algumas obras para vocês entenderem aqui. Olha essa daqui também, que legal. Isso aqui é um retrato feito com açúcar, né? No fundo preto e o açúcar polvilhado até formar a imagem. Com papel picado, a gente consegue ver claramente que são girafas, né? Que dá a ideia aqui de céu. E eu trouxe 2 trechinhos aqui para vocês verem de um vídeo desse projeto que ele fez de releituras de obras de arte no antigo lixão, que ficava aqui no Rio de Janeiro, com os próprios catadores de lixo que foram selecionados para participar do projeto. O resultado foi bem legal. Uma das obras foi vendida por, se não me engano, 100 mil, e o dinheiro foi doado para a Associação de Catadores para fazer melhorias.
tem outro vídeo também desse mesmo projeto. Tem até um documentário no YouTube, não sei se vocês quiserem, é Lixo Extraordinário o nome. É 1h30, se eu não me engano. E a gente vai vendo, olha, a imagem se formando a partir de materiais inusitados e os outros materiais recicláveis, né? Que a gente vê a terra que faz o formato, marcam as sombras e depois os espaços estão sendo preenchidos. A fotografia é feita, o que é vendido é a fotografia. E o material, depois volta para o lixo? Não, ali é só material reciclável. Então, cada material que está ali, ele vai para um ponto específico de coleta. Ele vai ser reciclado. Plástico, vidro, papel, não tem nada ali que vai voltar, vamos jogar no lixo de novo porque foi. Não, tudo que está aí tem um local específico e não vai causar danos ao meio ambiente. E claro, antes deles seguirem aí seu rumo, foi utilizado para se fazer uma arte com materiais diferentes, trabalhando a ideia da reciclagem dos 3 R's: reutilizar, reciclar e ressignificar. Então, bons estudos e até a próxima aula.